Fala, meu cria, tudo certo? Mais um podcast aqui no The CriaCast. Vambora, episódio 11. E hoje, com a presença de uma pessoa aqui, o Sal, que faz rap, o mano. Já viajou para muito lugar e também é professor, mas vambora para mais um The CriaCast. Seja bem-vindo, Sal. Porra, muito obrigado, irmão. Satisfação total aí. Muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Muito feliz em estar aqui com vocês e compartilhando alguns fatos aí da minha vida. Que isso, mano. Nós que agradecemos tua presença. E, mano, primeira pergunta, que é pessoal minha, sinceramente, mano, da onde que veio o vulgo Sal, mano? Vulgo Sal. Por que Sal? Entendi. Então, Sal é um apelido que desde moleque as pessoas me chamam. Sim. Por conta do meu pai, né? O meu pai, todo mundo já chamava ele de salsicha, porque meu pai era magrelão. E aí, quando eu nasci, todo mundo me chamava de, tipo, Salzinho, Salsichinha e tal. Sim. E aí ficou, cara, esse apelido dele. E eu também, né, moleque novo, vivia na rua jogando bola, era magrelão. E aí a galera me chamava de Salsicha também, aí pegou Sal. E quando eu, assim, comecei a fazer rap, eu falei, cara, todo mundo já me conhece de Sal desde moleque. Sim. Eu vou continuar nessa pegada Sal. E vou continuar com Sal, entendeu? Top, mano. Maneiro. E da onde que veio o interesse do rap, a paixão? Então, é muito engraçado, né? O rap surgiu na minha vida de uma maneira, assim, que... Engraçado que eu era muito... Quando eu tinha uns 14, 13 anos, eu era muito fã de pagode. Sim. Eu era muito pagodeiro. Mas influência dos pais? Assim, na época eu sempre gostei. Meu pai, quando eu tinha meu pai e meu padrinho, me deram um cavaquinho quando eu tinha 15 anos de idade. Maneiro. E aí eu comecei a aprender a tocar cavaco, né? Aí eu tive um grupo de pagode que a gente ensaiava. Isso com quantos anos? Isso eu tinha uns 15 anos. Maneiro. 14 por 15 anos tive um grupinho de pagode lá no... Mas é isso lá com uns 10 anos que veio despertar a música, assim. Não, a música começou a despertar realmente quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos através do samba, né? Sim. Do samba de raiz e do pagode, que na época, né, a década de 90 era muito forte, né? E aí eu comecei a me interessar por samba, comecei a aprender um pouco a tocar cavaco. E aí o que aconteceu foi o seguinte, quando eu tinha uns 14 para 15 anos, a minha mãe chegou para mim e falou, pô, meu filho, eu acho que é importante você aprender inglês, porque o inglês pode te dar uma melhor oportunidade na vida, te abrir algumas portas. Aí minha mãe, eu nunca tinha ouvido falar de inglês, nem nada, eu só ouvia pagode, só ouvia rádio FM o dia, que era só pagode na década de 90, irmão. Sim. E aí eu comecei a ouvir, minha mãe me matriculou no curso de inglês quando eu tinha 15 anos, cara. E foi o mesmo tempo, hoje eu tô com 40, nos anos 2000 eu tinha 15. E foi a época que o hip hop veio muito forte pro Brasil. Então tu pegou aquela era Tupac... Peguei. Não, o Big... o Tupac eu peguei no final, cara, já. Porque eu era muito moleque, assim, mas eu peguei a época do Ja Rule, do 50 Cent, Bravo. a época da G-Unit no auge, então, do nova Fat era, Joe pô. explodido, Nelly, essa época, né? Então foi a época que, assim, eu lembro que tinha umas rádios que tinha uma rádio carioca, que eu esqueci o nome da rádio, que todo final de semana tinha Charme Hits, que era só Charme, que era só o rap gringo que tava vindo. Maneiro. E junto com Charme, né, que a gente chamava de Charme na época, tocava Ja Rule, 50 Cent, e eu comecei, Jay-Z, Ja Rule é muito Ja Rule top, quente, e aí, Jay-Z, mano, começou a tocar nas rádios também, e eu tava começando a aprender a falar inglês, cara, molecão. Aí o que eu fazia? Eu começava a tentar pegar a letra dos caras e traduzir. No início da internet, né? Aí tinha um computador lá, bem antigo, aqueles grandões assim e tal. E aí eu comecei, jogava no vagalume.com, aí ficava tentando cara, esse site das mano. antigas. Vagalume, maneiro. Maneiro. Aí eu ficava tentando traduzir as músicas.
E aí, cara, eu comecei a ficar, tipo, o meu hiperfoco foi, porra, hip hop, cara. Eu comecei a... com um amigo meu, o Thiago, que a gente chamava ele de T-Crack na época, e até o Gleitz falecido, pô, a gente começou nessa daí de, pô, vamos meter um grupinho de rap. E aí, isso era anos 2000, né? Eu comecei a pegar, meu amigo já entendia mais de informática, ele baixou um programa, se não me engano, acho que foi o Acid. E aí eu ia pra casa dele, ele começou a pegar os beats de rap gringo, ele baixava, e no Forshared, se eu não me engano, o nome do site, ele baixava os beats gringo e eu comecei a escrever a letra nos beats gringo. Maneiro. E aí o que eu fiz? Eu comecei a escrever a letra, cara. Quando eu vi, a gente foi para um estúdio gravar. E a gente foi para um estúdio gravar, que na época foi meu primeiro estúdio, né? Que foi do falecido Marquinho, que já até faleceu. E ele cobrava assim, papo de... Era R$ 30 uma hora de gravação. E o maluco era do rock, né? E ele, cara, o antigo ABC Studio, o nome do estúdio, não me esqueço. E aí o cara começou a se amarrar na minha, assim, ele se amarrava na minha pra caraca. E ele, em 30 minutos, com R$ 30, eu conseguia gravar 2 músicas. Top. Eu, tipo assim, eu gravava a música toda, aí eu gravava, tipo assim, gravava uma música em 30 minutos, e depois no outro 30 minutos eu gravava 2 músicas lá. Então, R$ 30 eu conseguia gravar 2 músicas com beat gringo. Bom. E aí o cara ainda fazia mixagem e masterização pra mim na hora, assim, já me entregava tudo, e eu já tinha a música pra mostrar. E aí, pô, cara, eu comecei a fazer uns projetinhos, assim, com rap gringo e, mano, comecei a jogar em Orkut, Orkut, jogava na internet pra galera baixar, e aí teve um hypezinho com a música minha, que foi a Diário de um Bombado na época, e o Cheveteiro também. Logo quando tava começando o YouTube, quando eu fui ver, porra, eu tinha música com mais de 1 milhão, entendeu? Tocando. E eu pegava nos eventos de rap, nos eventos de carro, né? Eu distribuía meu CDzinho, que o amigo meu às vezes ia na casa dele, ele, né, queimava o CD lá, e eu dava para as pessoas na rua. E aí começou, até na minha área, a galera começou a ouvir muito essa música, que foi o Diário de um Bombado. E a Cheveteiro, falando de Chevette, né? De carro de Chevette. Então, assim, foi aí que meio que começou. E essa minha pegada de fazer rap. Sim. E na época, esse estilo de rap, quem fazia era só o Meg, que o Meg, porra, é um cara que era muito famoso aqui no Rio. Fazia um rap tipo Velozes e Furiosos. E o Hungria, que tava começando lá em Brasília também. Sim. Aí era Meg, Hungria, e eu, né? Sal, que começou as músicas, eu via na internet rolando pra caramba. Mas teve algum momento que teve que parar ou tu continuou? Aí o que aconteceu? Aí, pô, cara, as paradas começaram a fluir. Assim, fluir que eu digo. É muito difícil, né? Porque, por exemplo, eu não tinha condições de bancar um beat. Um beat na época, eu era adolescente, eu não tinha dinheiro pra fazer beat e tal, então eu gravava em beat gringo, isso meio que me quebrou, sabe? Uhum. Porque eu não conseguia divulgar o meu trabalho, porque se você não tem um beat próprio, você não consegue ganhar dinheiro em cima daquela música, sabe? Sim. Então, tipo assim, depois eu fui ver que, pô, meio que foi bom, porque a galera conhecia o meu trabalho, mas teve um lado ruim que eu não consegui os direitos com relação às visualizações das músicas, né? E assim, depois daquilo dali eu fiquei meio que no underground, a galera me chamava pra fazer um showzinho ou outro assim, mas depois meio que dei uma parada. Eu dei uma parada na música. Não parei com a música, né? Mas eu comecei a tomar outros rumos na vida e parei um pouco de fazer música. Mas tem o Diário de um Bombado de Cheveteiro, tu tem no YouTube? Então, eu tenho. O que aconteceu? O Diário de um Bombado e o Cheveteiro, eu tive que refazer todos os beats, porque eram beats que eram de gringos, né? Então, assim, eu não tava ganhando em cima daquele. Então, há uns anos atrás, uns 2 anos atrás, eu voltei, né, com a produção, voltei a gravar, eu fiquei um tempo paradinho, assim, sem gravar, porque teve uma época da minha vida também que eu fiz
um pouco de rap gospel. Aí eu fiquei uns 2, 3 anos fazendo, depois parei, né? Sim. E aí eu parei um pouco de fazer os raps que eu fazia antigamente. E eu voltei sei lá, cara, eu voltei a gravar música. A primeira música que eu voltei a gravar foi em 2020. Bom. Entendeu? Gravar música, assim, que eu digo, no mesmo nicho que eu gravava anteriormente, né? Antes dessa pausa que eu tive aí, desse ato aí, sei lá, cara, uns 7 anos aí, entendeu? Só escutando e nada de produzir. Não, eu produzia, mas eu gravei até um álbum gospel na época. E foi um álbum até que, porra, deu uma viralizadinha, cara. Bom. Cantei em um monte de igreja na época, eu fazia. Só que aconteceu muita coisa na minha vida e, assim, eu vi que aquele ali realmente não era o caminho pra mim. O rap gospel ou, tipo, a questão da religião? Da assim? religião e do rap também. Não era pra mim, entendeu? Assim, respeito, entendeu? Mas, assim, eu não faço mais parte, entendeu? Mas hoje, assim, existem várias coisas que acontecem na nossa vida durante os anos, né, que fazem a gente abrir os olhos para muitas outras coisas, né, até no mundo espiritual mesmo. Eu sempre fui um cara que sempre busquei muito, assim, respostas no mundo espiritual. Sim. Mas não necessariamente numa linha só. E eu vi que aquela linha ali já não era mais para mim. E eu até parei de fazer esse estilo de música que eu fazia. Porque hoje eu creio que não existe uma verdade absoluta, entendeu? Existem muitas coisas que a gente não sabe explicar e que, se você buscar, o universo vai te dando, Deus vai trazendo para você e vai te mostrando o caminho, entendeu? E foi isso que aconteceu na minha vida. E, assim, eu parei em 2020, né? Em 2020 eu voltei. Foi na época que eu tava... Tô indo muito rápido, mano? Porque eu já tô embolando meio que tudo, eu não sei. Foi na época que eu fui pra... Eu já tinha voltado da China e fui pra São Paulo. Nisso, quando você tava no rap gospel, tu pegou o cavaquinho, ganhou o cavaquinho, conheceu a música, a partir disso o rap, começou a ter um grupo de rap, foi continuando, e aí quando que saiu do grupo de rap, tipo assim, que você falou, que aí você deu uma pausa, né, um tempo do grupo de rap em diante, aí começou um rap gospel. Foi, o rap gospel eu comecei em papo de 2000 que eu gravei minha primeira música na época, 2013, 2014, cara, que foi. Aí eu gravei 2013, 2014, 2016 foi a última música que eu gravei, digamos assim, nessa linha. Uhum. E aí gravei até um EP, que tá até... esse eu ainda deixei lá nas minhas redes sociais, no meu Spotify, que foi um EP que eu fiz na época que eu cantava rap cristão, né? Sim. Que eu fiz ele em inglês, com 2 rappers americanos. E ela, maneiro. Tá tudo em inglês. E depois eu fui ver, mano, eu fui o primeiro rapper brasileiro a ter um álbum de rap em inglês cantado. Sério? Sério, eu procurei já, não vi ninguém até hoje. Que maneiro. Pode ser que eu esteja errado, pode ser que tenha outra pessoa. Mas até hoje, pelo que eu vi, não teve, não. Mano, tem que manter, mano. Aí eu deixei lá, porque o trabalho foi um trabalho muito maneiro, até do meu mano F2L, que produziu. E, assim, a produção ficou muito boa. Então, até por isso, assim, eu não quis tirar. Na minha época lá de rap gospel, tinha muita coisa do meu passado, assim, antigo relacionamento também, que eu falava na letra que já não tem nada a ver. Então, assim, eu acho que já não fazia parte da minha vida eu deixar aquilo lá que eu cantava, entendeu? E aí eu resolvi tirar, mas eu deixei essa em inglês pra galera, porque, querendo ou não, foi um trabalho muito bem produzido. Tem o título no YouTube? Tem, pô. Qual que é? Procura aí qual é. Tem não, aí, no YouTube não. Tem no YouTube e tem também no Spotify lá. Se você jogar Rafael Sal no Spotify... Tu consegue colocar na tela? Tem Iago? Todo. Maneiro. Take a Stand, 'Cause Christ is Coming. É o nome do álbum. Então, esse álbum, esse EP demonstra muito a minha mentalidade daquela época. Hoje eu não tenho mais o mesmo pensamento daquilo que eu cantava naquela época. Sim. Mas eu deixo por causa do pensamento... Porque da obra, foi uma obra de arte. Exato, um pensamento crítico daquela época, mas hoje eu já não penso da mesma forma. Sim. Então, assim... Mas o que te fez, assim, tu querer não, tipo assim, não se vincular mais a... Não aquela versão, digamos assim, mas talvez aquele pensamento. Tipo, o que te fez evoluir? Talvez
Ah, mano. Crenças que te prendiam, talvez? Muitas crenças, muitas coisas aconteceram ali que, assim, eu vi que eu me divorciei. Além do divórcio, muitas outras coisas aconteceram na minha vida, né? Sim. E, assim, aquilo ali me mudou muito, muito, mas muito, muito. Mudou minha forma de pensar. E eu vi que não era aquilo que estava tudo ali escrito. Assim, eu vi que tinha coisas a mais. E, assim, o mundo espiritual foi falando comigo, entendeu? E hoje, assim, porra, Mas essas coisas a mais, o que seria essas coisas a mais? Porque eu também, eu vira e mexe, eu fico pensando, tá ligado? Em algumas coisas parecidas em Sim. questão do mundo espiritual, que há algo a mais além Sim. daquilo ali que tá na Bíblia. Sim. Tipo, e além da nossa conexão com Deus, tá ligado? Sim, a conexão com Deus, mano, pra mim é primordial. Mas eu comecei a estudar muita filosofia oriental, budismo. Eu cheguei a ler um livro budista. Pô, maneiro. E espiritismo, cara. Hoje eu me considero muito mais espírita, entendeu? Sim. A realidade é que a minha infância toda eu cresci na Umbanda, entendeu? Uhum. Assim, eu tive muito contato com a Umbanda desde criança, por causa da minha avó, né? E. Isso aqui tem uns vídeos. Pô, joga aqui nos vídeos. Boa. Cadê? Aqui são algumas músicas minhas. E essa é Cheveteiro? Cheveteiro. Lança Cheveteiro. Tem Cheveteiro. Que é maneiro, cara. Sabe o que tá me lembrando? Uma área que tem no GTA, sabia? Sim, GTA mas a pegada foi GTA mesmo. Tipo, tem uma... Tá com som? Tá com som? Lançou a música? Tem no GTA V tem um lugar que você planeja o roubo da joalheria. Que é tipo isso, é uma pontezinha aqui. E essa fábrica seria o lugar, tá ligado? É isso aí na real, cara. Eu mandei a IA fazer, sacou? Maneiro. Ficou maneiro. Eu precisava de alguma capa pra colocar. Sim. Aí ficou maneiro. Eu pensei logo em GTA, filho, no Most Wanted, tá ligado? Pensei logo no Most Wanted das antigas, do Play 2. Aí ficou maneiro essa capa aí. Tá falando o GTA San Andreas? San Andreas, é. Ah, sim. Não, cara, viajei. Need for Speed, pô. Need for Speed? Tô falando do Need for Speed Most Wanted, tá ligado? Que até as letras são, tipo, letras que lembram um pouco, entendeu? E o game também foi muito presente na tua... Jogo? Pô, cara, eu nunca fui muito de jogo não, mano. Não? Nunca fui. Eu sempre fui um cara, tipo assim, mais de aprender coisas. O jogo que eu gostava era futebol de botão. Sou apaixonado até hoje. E eu tenho uma caixa, cara, cheia de... Eu queria, inclusive, mano, tava querendo vender esse negócio, só que eu fiquei guardando... Aqueles de Galalite, brabão? Que tem um time completo do Flamengo. Pô, maneiro, deve ser os brabos mesmo. Tenho vontade. Eu tenho vontade de voltar a jogar. Eu me amarro em futebol de botão, cara. Me amarro. Pô, mas o que eu tava te falando da religiosidade... Sim. Desculpa. Nada. Cara, aí o que aconteceu? Hoje... E tu nem lançou a música, né, Iago? Iago. Então... não tá indo. Tá indo, não? Calma, eu acho que vai... se bem que a gente teria que escutar no fone de ouvido, né, cara? Porque eu não acho que... Eu acho que não sai na câmera, não. Não tem problema não, mas a galera de qualquer forma já conhece aqui. Aí tem várias músicas, Primeiro Milhão, mas tem no Spotify também, entendeu? Maneiro. Essa música aqui já foi agora, acho que se não me engano, ano passado que eu lancei, entendeu? Sim. Mas essa aqui, o EP em inglês, tá aqui no canal também, tem que dar uma buscada volta aí, lá. Iago, por favor. E aí tem as músicas lá. Mas hoje eu divulgo muito mais o meu Spotify do que o YouTube, entendeu? Sim. Porque o YouTube não vai muito. Mas aí, como eu tava te falando, né, com relação a essa parte de... Hoje em dia, eu estudo muita coisa da Rosa Cruz, espiritismo, kardecista, entendeu? Muitas coisas assim, o budismo, que eu acho que tem muitas coisas que cara, estão aí, que vieram pra somar, entendeu? Sim. Na nossa vida. Então, eu sou muito cabeça aberta, sabe? E eu respeito todas as religiões, entendeu? Tudo tem um porquê. Eu acho que nada acontece na nossa vida sem a permissão divina, entendeu? Então tudo tem um processo. Eu sei que, cara, depois que tudo isso aconteceu na minha vida, graças a Deus, só progrediu, entendeu? Eu realmente me encontrei, eu comecei uma coisa que eu sempre, né,
quis fazer e na época eu não fazia, não podia fazer, era muita coisa. Que Que acontecia que você tatuar também, comecei Sim. a aprender a tatuar. Hoje eu sou tatuador também. E... tem alguns, eu acredito que dogmas, né, que não são necessários. Pô, mano, tá maluco. Não dá não, filho. Eu respeito, mas as pessoas ficam somente presas em uma informação e não querem estudar outras por fora. Sim. E demonizam tudo, né, irmão? Isso que é o mais complicado, isso que é o mais difícil. A demonização de coisas que não são, e eu respeito tudo. Minha cabeça é muito aberta hoje em dia e valeu a pena tudo. Então. Sempre. Aí tu saiu do rap gospel, saiu da tua mentalidade, ficou uma mentalidade mais aberta pra abraçar e conseguir, né, progredir no que tu queria. Tanto que você fez tatuagem, além do que eu acredito que vem, tatuagem é muito da cultura do rap também, mano. Porra, muito, mano. Mano, e como é que foi o inglês? Que você estudou inglês e aí foi uma parada que realmente tua mãe acertou? É uma parada que te abriu portas pra tu? Pô, com certeza, foi até bom. Beleza, aí foi, né, comecei a fazer na verdade foi um grupinho de rap, foi uma música que eu gravei com 2 amigos, mas depois eu segui meu caminho solo, gravando. Eu, com inglês, né, quando eu tinha uns 19 anos, surgiu uma oportunidade para eu trabalhar em navio de cruzeiro. Bom. Por causa do inglês, que eu já dava aula de inglês. Dos meus 18 para 19 anos eu dava aula de inglês. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar em navio de cruzeiro, mano. E aí eu tive a oportunidade de conhecer alguns lugares, graças a essa oportunidade, graças também a falar inglês, né? Essa oportunidade aí divina. E aí eu voltei pro Brasil e tal. E depois que eu voltei pro Brasil, né? Aconteceu diversas coisas na minha vida, cara, assim. Muitas coisas que, assim, que depois que eu voltei, né? Eu trabalhei em diversas coisas, né? Mas sempre o que eu trabalho até hoje. Eu sou professor, né? Dou aula de inglês até hoje. Hoje eu trabalho mais de forma online, mas já trabalhei em colégios, em empresas e tal. Sim. Então, assim, só que aí aconteceu, né? Na época eu me casei em 2012, por aí e tal. E aí quando eu me divorciei, que foi em 2017, aí surgiu a oportunidade também através do inglês de ir pra China, né? E aí eu fui pra China. Conseguiu documentar alguma parada? Consegui, tem muita foto, eu perdi muita foto, né, cara? Mas Sim. assim, eu fiquei lá, né, 1 ano. E assim, cara, mudou minha vida pra melhor, fiz vários amigos. Assim, como é que é a cultura em si? Tipo, foi mal até te cortar. Nada, relaxa, pode ficar à vontade. Como é que foi o choque cultural de chegar lá e, claro, que tu falava inglês, era mais tranquilo. Mas é isso tudo que as pessoas falam? É um lugar, tipo, pelo menos na época que tu foi. Porque tem muita gente que fala mal da China, né? Que não é um bom lugar, que seguem dogmas estranhos, seguem cultura. A cultura é muito rígida, né? E o que isso, tu acha que isso influenciou na tua vida? Tipo, pra melhor? Como que foi? Cara, 100%. A China, assim, foi um presente de Deus pra mim, cara. Porque foi no momento que eu tava, assim, um pouco perdido, né? Logo depois de eu ter me divorciado. Eu lembrei que eu tinha um colega, um conhecido, um americano, no meu Skype, que o cara morava no Vietnã. E aí eu lembro que eu cheguei em casa assim, porra, vou mandar uma mensagem pra esse cara. Mandei mensagem pra ele, o cara lembrou de mim, me colocou em contato com 2 escolas. Fizemos uma entrevista, ele me colocou em contato com 2 escolas. Uma na Coreia do Sul. Sim. E uma na China. Desculpa. E aí, pô, na China, mano, tinha 2 possibilidades. Mas na Coreia do Sul eles não me davam o visto direto. Na China me dava. Na Coreia do Sul tinha que ficar saindo de 3 em 3 meses por causa do visto. Sim. Aí eu falei, porra, eu não conhecia nada da China, só conhecia aqueles filmes de Kung Fu que eu via quando era moleque. Jack Chan, cara. E aí, mano, eu falei assim, pô, quer saber? Vou pra China. Aí todo mundo ficou louco, porque as pessoas daqui têm uma concepção errada. Meus familiares, cara, tá maluco, vai pra China, nego vai roubar seus órgãos, falando um monte de merda. Aí eu falei, não, cara, relaxa. E eu vi, aí peguei o contrato, fiz a entrevista com a escola.
Aí peguei um contrato lá, mano, de 1 ano. Aí, graças a Deus, fui. Ninguém comprou teus órgãos. Não, mano, a melhor coisa que aconteceu na minha vida, eu não sabia. A China é um país maravilhoso. Maravilhoso, inclusive eu tenho vontade de voltar pra lá. Não pra morar, mas pra visitar, realmente. Inclusive hoje tá até mais fácil pra brasileiro de voltar. País maravilhoso, tem nada disso de ditadura, de nada. As pessoas falam muita besteira, não conhecem. Todo mundo, o país mais capitalista que eu conheço é o chinês, entendeu? Então, assim, muito bom. Cheguei na cidade, quando eu cheguei, eu nunca tinha visto neve. Eu cheguei em Xi'an, que é aquela cidade onde tem aqueles guerreiros que um comandante chinês, há muitos anos atrás, né, pediu para fazer os guerreiros deles, todos diferentes, assim, de argila. E aí eu cheguei naquela cidade, irmão, tava papo de menos 25, nunca tinha visto neve. Saí do Rio de Janeiro, papo de 42 graus. Mó friaca, mané. Eu vi neve assim, eu lembro até hoje, eu fazendo no meu Instagram uns vídeos. Todo mundo, caraca, mané, tu tá na China mesmo, até maluco. E aí, tipo assim, fui. Cara, aí, mas foi por muito que, bom, mano. né, cara? Que mentalidade, né? Por que tu é maluco? Uma oportunidade. É uma oportunidade. Cara, eu sei que foi um cara, irmão, que aí. Eu nunca tive medo de nada, mano. Eu sempre fui um cara que quando a oportunidade aparece, eu mato no peito, domino a bola e cai pra dentro, sacou? Eu sempre fui assim, irmão. Eu nunca tive essa, porque eu sempre tive uma parada assim dentro de mim, cara, que Deus tá me protegendo, Deus tá me guardando, e eu vou, mano. Porque eu acho que toda oportunidade que aparece na nossa vida, ainda mais essas coisas surreais assim, tu tem que abraçar, sacou? Sim. Então, assim, aí eu fui, mano. Foi muito bom, cara. Aí de lá eu fui pra Shijiazhuang, que era a cidade que eu morava, né? Fui pra Shijiazhuang, chegando em Shijiazhuang, já tirei uma foto, já botei hashtag Shijiazhuang, e daqui a pouco um brother que virou meu melhor amigo, Swag Dog, que era o chinês do rap lá. Swag Dog apareceu, viu minha foto através do hashtag da cidade, mandou uma mensagem no meu Instagram. E aí, mané, moleque, pô, maneiro, tu é novo na cidade e tal. Aí apareceu lá em casa, mano, lá no meu apartamento. Eu tomei um susto, né? Eu nunca tinha visto o cara assim, chinesão mesmo, mó frio. Parecia até um ninja, assim, com aquelas toucas. Aí, porra, o moleque ficou meu amigo, aquele moleque foi meu anjo da guarda. Deus mandou ele pra mim ali, irmão, pra me proteger de várias situações, tá ligado? E aí, cara, dali eu fiquei em Shijiazhuang trabalhando, dei aula de futebol pra criança. Que maneiro! Mano, conheci gente pra caraca. Até chegar um chefe lá, que foi aquele piroca lá que eu te falei, aquele chinês maluco lá. Mas como é que chegou a esse ponto, tá ligado? De chegar e encontrar o contato de um cara que se dizia mafioso. Não é que ele era assim, mafioso, mas todo mundo tinha muito medo dele. Sim. O que acontece? A escola que eu trabalhava, quando eu cheguei lá, eles estavam me pagando certinho, que eles propuseram a pagar. Aí eu, fiquei de boa, maneiro, tá me pagando, tal, tá tudo dando certo. Só que aí, deu 7 meses por aí, a escola começou a ter problema financeiro, eles começaram a perder muito aluno. E aí entrou um cara que eu trabalhava tipo numa galeria, e tinha um lugar que eu trabalhava, que tinha uma loja de robô, que na China, as crianças são todas influenciadas também a trabalharem com robótica, curso de robótica, desde criança. Maneiro. E aí, mano, o cara que era da escola do robô comprou a escola de inglês que eu trabalhava. E aí ele chegou, teve uma reunião e falou, agora eu que sou seu chefe, agora eu que pago o teu salário. Só que é o seguinte, mano, o cara começou a não pagar o meu salário. O cara, tipo assim, ele falou, ele ficava dentro da sala de aula, se ele achasse que tua aula não fosse boa, tua aula não foi boa, ele simplesmente não te pagava. Aí o cara começou a querer... Ele começou a descontar muito dinheiro. E não querer me pagar. Eu já tava ficando bolado. Aí teve um dia, isso aí já depois de 7 meses e tal, teve um dia que ele chegou pra mim e falou assim, hoje a gente vai trabalhar, a gente vai dar aula num colégio lá nas montanhas de Shijiazhuang, que era um colégio só de rico. Lá perto das montanhas. E na China não tem só uma muralha não, tá? Várias cidades tinham várias muralhas, lá em Shijiazhuang inclusive. Aí eu cheguei, tô lá, fui dar aula e o maluco falou assim, não precisa tomar café não, chegando lá a escola te dá um café da manhã. Sim. Aí primeiro dia eu fui, maneiro, tinha um cafezinho da manhã mesmo, é comida mesmo lá, é diferente a cultura deles, né? Café da manhã é o quê? Um pico almoço? É típico almoço, é um monte de vegetal, é arroz, é ovo, até legal.
Aí eu falei, pô, tá beleza, ontem eu fui... Então tu se adaptou bem com a comida de lá. Eu tive 4 intoxicações alimentares. Que isso, cara? Quase morri uma vez lá, filho. Fiquei malzão. Porque é diferente, né? O pessoal fala que na em viagem rua, você tem que tomar cuidado. Porra, mano, passei malzão, mano. O intestino dos caras é diferente do que o nosso. Não, é diferente. Por isso que os caras vivem até 100 anos, eles estão muito acostumados a comer. Assim, eles comem saudável, mas assim, pra gente que é brasileiro é difícil, né, cara? Mas então, particularmente, eu já tava meio que me adaptando, aí eu falei, pô, amanhã ele falou que vai ter café da manhã na escola, nem vou tomar café. Aí acordei 6 e pouca da manhã, o coroa ficou me esperando no carro. Era um chinesão, eu tenho, pô, 1,86 m. O cara aí devia ter 2,3 metros, por aí, o chinês. Caralho. Altão. Tipo, não era aquele cara meio gordo, socado tipo assim? Mongol. Exato, tipo os caras da Mongólia. E o coroa, mano, ele era cheio de marra, tá? Ó, ele passava na escola, todo mundo abaixava a cabeça e fazia assim. E ela? E aí, o que acontece, cara? Ele chegou e falou que ia chegar lá e ia ter café da manhã. Só que eu cheguei lá, ele se atrasou, não teve café da manhã, não. Aí eu cheguei, eu cheio de fome, mano. Aí ele falou, pô, tu vai ter que dar aula até 1h. Aí eu falei, sem comer? Aí ele falou, você não falou? Aí no caminho ele falou que ia pedir um KFC, que lá é muito famoso, hein? Tomar muito café no KFC. Um KFC pra mim, isso em inglês, né? Falando com ele em inglês ali, porra, não vou não, porque é muito longe. Se vira, você é meu empregado, você tem que trabalhar. Aí, irmão, ele falou isso pra mim, eu já boladão. Aí eu, que isso, cheio de fome. Eu falei, que eu vou ter que dar, sei lá, umas 5 aulas pra molecada e, pô, maior energia. Sim. E aulas de gramática e tal. Eu falei, caraca, mané. Eu falei, porra, ele, não, tu tem que se virar, tu é meu empregado, tu trabalha pra mim. Vai lá e dá tua aula, irmão. Mandadão. Aí eu, caraca, mano. Aí o que aconteceu? Aí eu explodi com coroa. Mano, coroa assim que eu digo, ele tinha uns, sei lá... Pô, coroa de 1,90 m, não, ele era tipo assim, parecendo um mongol. Na época eu devia ter uns 30 anos, 30 e pouco. Ele era bem mais... ele devia ter uns 6 anos mais velho que eu, assim. Aí eu fui e falei assim... Aí eu falei, olha só, isso é vacilação. Eu falei em inglês, pô, isso é vacilação, cara. Por que você fez isso comigo? Mas como é que tu falou em inglês? Eu falei, man, you full of shit, bro. Like, you told me that you would give me the breakfast. So how come right now I come here, there's no fucking breakfast? That's bullshit. Eu falei, isso é uma causada, isso é, porra, que merda. Aí ele ficou me encarando assim, tipo, sabe, aquela olhada assim na cara assim. Eu falei, pô, quer saber? Essa porra pra lá, eu vou trabalhar. Eu fui trabalhar com fome, mano. Dei aula até 1h. Aí quando eu saí, aí ele foi e chegou assim pra mim. Aí eu voltei no carro já boladão. Aí ele foi, me deixou no apartamento. Aí falou assim, falou que ia pegar meu passaporte. Meteu essa, que ia pegar meu passaporte. Eu falei, tu não vai pegar meu passaporte não. Ele, aí o que aconteceu? Teve uma discussão. Aí, irmão, mandei ele pra tudo quanto é lugar. E aí ele falou assim, toma cuidado comigo, hein? Meteu essa, toma cuidado comigo. Fica, tipo assim, fica esperto. Mandou um se liga pra Mandou, cuidado na hora de dormir. Meteu essa, filho. E eu morava no apartamento, mano, que a escola pagava pra mim. E ele já tava querendo tirar o apartamento, querendo fazer com que a escola me dava apartamento de graça. Ele já tava querendo descontar no meu salário metade do apartamento. Caraca. Eu ia ficar sem nada, irmão. E ainda queria prender meu passaporte, meteu essa pra mim. Eu falei, Aí eu liguei, aí ele falou, e cuidado na hora de dormir, meteu esse caô assim. Eu falei, o quê? Aí eu falei, valeu. Só que aí na hora, eu falei, caralho, mano, esse chinês tá me ameaçando. Em geral, todo mundo tinha, porra, maior medo do coroa lá, do cara, tipo. Aí eu falei, mano, eu vou meter o pé daqui hoje. Eu tava em Shijiazhuang. Aí eu liguei pro meu brother Swagger. Eu falei, yo, Swagger, motherfucker. Yo, come here, bro. Yo, you gotta help me out in this shit. Eu falei, porra, tem que me ajudar, velho. Chega aí, mano. Aí ele foi. Aí ele, qual foi? Eu falei, irmão, tu sabe lutar Kung Fu? Sabe usar espada, aquelas porra? Eu falei, ele falou, não. Eu falei, fudeu, mano. Eu falei, porra, o cara tá me ameaçando aqui. Porra, me deu a entender que vai invadir minha casa aqui à noite, porra, pra me pegar, caralho, pra, tipo, sabe qual é? Eu fiquei escaldado e que ia pegar meu passaporte. Aí sabe o que eu fiz? Eu falei, Swagger, tu é chinês, brota aqui pra casa, irmão, fica aqui, tinha 2 quartos, falei, dorme nessa porra aí, irmão, fica aí. E porque se, já achei, porra, gente brasileiro, carioca, já acha logo que o maluco tá de maldade, querendo te matar, sei lá, porra. Aí eu, o quê? Moleque,
Aí eu falei, chega aí. Aí o Swagger foi. Aí tinha um maior portão assim, aquela geladeira de 2 portas assim. Botei a geladeira na frente da minha porta. Sim. Aí eu fui, mano, peguei a faca, afiei igual minha avó afiava assim, ó. Peguei a faca, afiei na pia, filho. Deixei a faca afiadinha, botei debaixo do meu travesseiro. Aí o Swagger trouxe um canivete brabão, assim, grandão. Eu falei, Swagger, se os caras entrar numa aqui, irmão, eu acho que por você ser chinês, os caras não vão... Já deu, sei lá se os caras iam fazer isso ou não, mano. Eu sei que eu fiquei escaldado. E ele falou que ia pegar meu passaporte. Eu já tinha ouvido várias histórias de brasileiros que tinham passado por coisas semelhantes, que os chineses, né? Não tô falando de tudo. Eu amo a China, galera. China, pra mim, é um país mais top que tem. Eu me amarro na China. Gosto pra caraca, mas essa foi uma situação específica e particular. E eu já tinha ouvido alguns casos de pessoas que tinham passado por situações assim semelhantes. E assim, cara, o que eu fiz? Aí eu fui na hora de dormir, eu já preparei. Eu falei, irmão, compra uma passagem pra mim. Eu já tinha um grupo, porque na China não tem WhatsApp, é o WeChat. Porra, peguei o WeChat. Já tinha um brother lá que até o moleque de Minas Gerais, Gustavo, me ajudou pra caraca. O moleque falou, irmão, tem um apartamento aqui da empresa que eu trabalho, em Pequim. Arruma um trampo pra você que, tipo, de boa, só vem e pega um trem-bala. Aí o que acontece? Só que era tudo em chinês, né? O meu chinês é bem desenrolado, assim, indo pro intermediário, pra se virar, sacou? E aí eu falei, Swagger, vamos comigo lá, eu vou comprar o trem-bala, eu vou pra Pequim, irmão. Porque amanhã de manhã eu vou sair e ninguém vai me ver. Pô, foi justo e feito. Moleque, arrumei minha mala toda, aí de sacanagem. Pô, moleque, peguei o apartamento, joguei tudo no chão, revirei o apartamento, só de sacanagem. Eu fiquei muito bolado, o cara tinha quase 3 meses sem me pagar, irmão. Sim. Deixei tudo sujo, joguei tudo no chão. Pô, fiquei muito puto. Aí eu saí, mané, deixei tudo no chão, peguei de manhã cedinho, 6 e pouca da manhã, já desci com a minha mala. Aí o brother, ele deixava às vezes a moto dele comigo. Aí a gente foi e me levou lá até a estação. E a gente pegou um trem-bala de Shijiazhuan pra Pequim. A gente não, eu chegando lá, o brother tava me esperando lá. E aí, pô, peguei o metrô, tudo, e fui... Não, o Swagger foi comigo, Ficou lá uma semana, depois ele voltou pra Shijiazhuan, que era papo de 4 horas de viagem, um negócio assim, 4, 3 horas. Mesmo no trem-bala? No trem-bala, acho que foi 3 horas de viagem. Caraca. Mano, mas muito maneiro, trem-bala, tu nem sabe. Imagino. Aí era, porra, baratinho, a gente foi, cheguei lá. Aí minha vida começou, graças a Deus, a mudar. Eu morei perto do... Aí eu fiquei lá morando lá com um brother lá. Aí depois veio até outro parceiro lá do Texas, dos Estados Unidos. O brother também, que ele até faz um rap também. E aí, porra, morou todo mundo junto lá na casa, foi maneiro pra caramba. E aí depois, aí eu fiquei mais uns 3 meses, mais ou menos. Lá eu morei perto da estação número 10 de Pequim, aí fazia tudo de metrô, mano, tudo ligado. Eu fui até lá onde tem o Centro Olímpico de Pequim, dos Jogos Olímpicos, sabe? Maneiro. Maneirão, mó frio, aí eu fui, rodei tudo, de metrô rodava tudo. Mas lá é muito gelado? Ou é, pô, mano, tipo, muito gelado. Que nem temporada? Tipo, mano, verão é verãozão? Não, verão é papo de 40 a 45 graus. Mas também... É calor igual Rio de Janeiro, filho. E eu acho que às vezes até pior, que parece que o calor de lá sai de baixo, assim, é diferente, não vem assim. Muito louco, não sei te explicar. Muito quente. E o inverno, filho, é frio. Muito frio mesmo. Mas aí, mano, cara, eu fiquei muito feliz, porque... Aí chegando lá, consegui... Aí fiquei lá 3 meses, aí o parceiro voltou pro Brasil. Sim. Ele foi pra São Paulo. Aí ele tinha que entregar o apartamento. Aí eu, porra, peguei o dinheiro pra tu ver, como lá é tudo mais fácil. Eu morei 1 mês dentro de um hotel, filho. Lá na linha 10 de Pequim. Aí comia as refeições na rua, assim. Tem aquele 7-Eleven, igual no Japão, que é essas lojinhas. Aí eu comia lá direto. E, mano, aí depois eu voltei pro Brasil. E aí começou uma nova saga na minha vida, mas assim... Mas lá você já tá... Quando você tava na China, você já tatuava? Não, nem sonhava. Nem sonhava? Eu comecei a tatuar quando eu voltei pra China. Quando eu voltei da China... Aí eu voltei, né, pro Brasil e tal. E aí depois eu tive a oportunidade de ir para São Paulo, né? Logo depois, né, de ficar aqui no Brasil um tempo, aqui no Rio de Janeiro. E aí eu fui para São Paulo, chegando em São Paulo,
lá, eu fui dar aula de inglês, né? Uhum. Eu tava terminando, na real, de pegar um diploma lá na China, que eu comecei a fazer lá, que era um certificado internacional chamado CELTA. Aí terminei de fazer aqui no Brasil. Aí depois eu saí, surgiu uma oportunidade para eu ir trabalhar, né, lá em São Paulo. Aí eu fui para São Paulo, mano. Chegando lá em São Paulo, eu sempre desenhei bem desde moleque. E aí surgiu uma oportunidade para eu começar para fazer um curso que era em Pinheiros. Eu trabalhava na Faria Lima, dava aula numa escola lá de idiomas. E aí a minha chefe falou: pô, cara, por mim tá de boa. Se quiser fazer o curso de manhã, dia tal e tal. Aí eu comecei a fazer um cursinho em São Paulo. Aí por causa da Covid eu tive que voltar pro Rio. Sim. Quando eu voltei, mano, meus amigos já estavam acompanhando meu Instagram, viram que eu tava tatuando. Falaram que Tatuei geral, irmão. Comecei a tatuar todo mundo. Aí comecei a fazer uns cursos online, né? Aí fiquei, né? Sempre trabalhei. Minha renda principal sempre foi como professor. Trabalhei com customer service também, já trabalhei em hotel, tal, tudo relacionado a idiomas, né? E aí, quando eu voltei, mano, aí eu pra tu ver voltei como é que o tatuando todo idioma mundo. fez a diferença. Fez, E escutem a mãe de vocês, cara. Tá É. vendo? Esse aqui é o maior exemplo. Escutem a mãe de vocês, mano. É isso. Que E aí, doideira. pô, foi maneiro. E aí, cara, eu comecei, foi tipo assim, um hobby, né, cara? Eu faço música, tá tudo conectado, né? Eu amo fazer, mas assim, eu não tenho aquele sonho igual eu tinha quando eu era, porra, mais moleque, vou viver da música e tal. Assim, dá até pra você viver. Por exemplo, você tendo o seu estúdio, você trabalhando com isso, você consegue viver da sua música, entendeu? Sim. E querendo ou não, pô, você recebe alguma coisa do Spotify, quanto mais dá pra você viver até como renda passiva. Muitos MCs, até que não são nem tão famosos, ou cantores, conseguem ganhar um dinheiro, entendeu? Dos locais que você tem suas músicas registradas e tal. Mas assim, eu fiquei na tatuagem, né? Porra, todo final de semana praticamente, mas eu tatuava. Eu dei uma parada agora, porque assim, como eu te falei, eu tô meio que sem lugar pra tatuar, porque onde eu tatuava assim, agora é o quarto lá do meu filho. Então não tem como eu... Fui pai, né, também, graças a Deus, assim, tô muito feliz com esse do meu filho. Melhor coisa que aconteceu na minha vida. Uma bênção, assim, de Deus, presente de Deus, né? Concordo. E assim, pô, cara, muito bom. E aí, até hoje, cara, assim, eu sou apaixonado, porque como você falou, a gente tava até falando aí nos bastidores que a tatuagem e o rap tá tudo ligado, né? Eu sempre gostei muito dessa parada, mano, de Los Angeles, de cultura ticana. Inclusive, eu fiz até uma música chamada Rio Los Angeles esse ano aí, que eu falei, pô, como que seria a mistura de Rio de Janeiro com Los Angeles, né? Pô, essa é uma mistura maneira. Aí eu fiz essa música, Rio Los Angeles, baseada nisso, entendeu? Mas foi isso, pô, tipo... você tava perguntando com relação a Diário de um Bombado. Tem mais alguma pergunta pra fazer? Não, eu creio que não. Eu tenho mais dúvida minha mesmo sobre Pô, o Diário de um Bombado, eu até falar, a gente tava falando a respeito do Diário de um Bombado. Como é que surgiu, né, o Diário de um Bombado, né? Foi engraçado que a galera, Diário de um Bombado e o Cheveteiro. Foram as músicas que, como eu tava falando no início, músicas que meio que ficaram meio que famosinhas assim no underground, né? No underground. Entendo. E quando eu regravei essas músicas, né? Eu pude realmente fazer a música, ver a música agora tocando. Agora, pô, eu vejo no meu Instagram a galera, gente do Brasil toda, mano, me mandando mensagem, treinando com a música Diário de um Bombado, entendeu? E através delas, dessa música, outras pessoas me conhecendo, sabe? A Cheveteiro também, fiz uma nova versão dela. E assim, foi muito engraçado, cara. Quando eu fiz a música meio que na gastação, tipo, de zoando os bombados e tal. E a parada, mané, virou e, assim, hoje, assim, a música que mais a galera me conhece, né, com relação a Diário de um Bombado, por causa da Diário de um Bombado. E, assim, é muito legal isso. Mas o que eu quero deixar claro é que eu não faço só esse tipo de música, né, galera? Inclusive, se você vê meu Spotify, se você vê minhas músicas, são músicas hoje mais conscientes e tal. E o caminho que eu quero trilhar, não, que eu faço, que é aquele rap mais
melódico, aquele flow mais, né, old school, década de 90, é uma parada que eu particularmente gosto muito, entendeu? E, pô, me dá muita alegria poder divulgar o meu trabalho e ver a galera, pô, gente do Brasil todo. Claro, teve um dia, ano passado eu vi um moleque brasileiro, né, que mora no Japão, descendente, o cara malhando lá no dezembro do ano passado, com o Diário de um Bombado. Aí eu abro meu Instagram, eu clico, Diário de um Bombado, tem gente... Essa daí. Fígado arrebentado. É. De onde saiu? Aqui é o sal. Mas eu malho, mas eu quero crescer. Malho todo dia só pra não emagrecer. Aplicando toda semana, vai chegando o carnaval. A banda não vai entrar, um efeito colateral. Arnold Schwarzenegger, pai da musculação. Alemão gigante, não tá puro não. Anabolizante, a molecada tá na onda. Mas de onde veio a referência de... Então, de sal. Não de sal. Além do sal, que eu quero saber de onde veio essa referência. Aqui é o sal. E a musculação. Então, cara, quando eu fiz na época, teve uma época na minha vida, quando eu era moleque, que eu era muito viciado em musculação. Uns 18, 19 anos. E aí, eu era muito magrelo, né? Todo mundo me chamava de salsicha. E eu sempre fui muito influenciado por rap gringo. Sempre. Até por ouvir mais rap gringo, né? Por conta de poder entender os caras e tal. E eu ficava ouvindo os caras e eles todos ficavam... Por exemplo, a G-Unit. G-Unit, it's 50. Tipo, todo mundo sempre tem um grito de guerra, digamos assim, no rap, né? Então o meu sempre foi aqui é o sal. Né? Aqui é o sal. A galera se amarra. E aí eu falei, pô, sempre antes de começar, eu começo aqui é o sal. E aí foi muito engraçado, pô, porque essa música aí, eu tava na academia malhando, aí um brother meu, o Bomba, o Júnior, chegou e falou, aí, fiz um pedacinho de uma letra aqui, mané. O corpo de um homem é a estrutura de uma vida, a Deca, o Stroll é a minha vitamina, tal, malha puro porquê. Aí eu continuei, se assim não vou crescer, uma parada assim, aplica, cuidado pra não morrer. Aí eu falei, caraca, mané, eu vou pegar esse pedaço da letra e vou fazer uma música inteira. Maneiro. Aí eu fiz a Diário de um Bombado, e aí, porra, ficou aí, mané, conhecidona. E até hoje, mano, é engraçado a galera falar dessa música aí. Mas esse ano eu vou lançar mais uma música, tem música nova pra sair. E pro ano que vem aí um EPzinho aí que eu tô, se Deus quiser, vai sair. Já saiu, irmão. É isso. E quando lançar, espero que dê bastante sucesso, bastante Amém, mano. progresso na tua vida também, assim como tudo que tu tem feito e fez, mano. Cara, muito foda. Maneiro. Agradeço por ter vindo, tá ligado? Valeu, mano. Falar nas redes sociais aí pra galera. E não, aí. eu já ia falar isso. Já segue o @decriacast. Tem um parceiro meu que ele fica me chamando assim, cara. Que eu vou até chamar ele aqui. Ele fica, qual foi do Decriacast que ele fala isso? E aí eu acabei confundindo. Mas já segue as redes sociais do Nó na Madeira. Claro, agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade. Estamos aqui. E, mano, segue aí o Sal. Qual é o seu arroba? Aqui é o Sal. Aqui é o Sal! Aqui é o Sal. Aí aqui é o Sal no Instagram. Aqui é o Sal no TikTok. Aqui é o Sal também no... Spotify? No Spotify tu joga Rafael Sal. Rafael conhece, normal. E no YouTube também. Rafael Sal, que tem meus trabalhos lá. No YouTube eu tô começando a botar mais a cara aos poucos, fazendo short. É bom. É bom. E segue lá o @nanamadeira Estúdio. É isso aí. Que é o local onde a gente tá gravando tudo isso. Tamo junto, Iagão. E segue o DecriaCast. E é isso. Vem ser cria. É isso. Valeu. Difícil de correr, é ruim de aturar. Sou geneteiro, rato e eu gosto de acelerar. Você montou a peão, enquanto o outro turbinado. Concretei a mala, o meu carro tá um jato.